Eu gostaria, nessa noite, ler com você, no meu entender, uma das passagens, uma das narrativas mais lindas já escritas por Lucas. Eu acho que ela está quase que em pé de igualdade com aquela parábola dos dois filhos perdidos, a parábola do bom samaritano. Essa também é uma das narrativas mais lindas. Está no livro de Lucas, o capítulo 24, e nós vamos ler a partir do versículo 13. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, e vamos ler a partir do versículo 13. Diz a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de o reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois já é noite, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos punha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Deus, a nossa oração é que o Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade.
que os nossos olhos possam se abrir para essa verdade, que é Cristo ressurreto, e que a partir dessa verdade nós possamos aprender a viver a vida nesse mundo em que Cristo ressuscitou. É a nossa oração essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu lembro que as últimas pregações que eu fiz foi no Evangelho de Marcos. E uma das verdades que nós encontramos no Evangelho de Marcos é a respeito do anúncio da chegada do reino de Deus. Jesus começou seu ministério anunciando a chegada do reino de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. O reino de Deus chegou. Reino este, como nós vimos, que se contrapõe a todos os antirreinos que existem, por não terem preocupação nenhuma com a promoção da vida humana. Então Jesus inicia seu ministério anunciando a respeito da chegada do reino de Deus. Não só isso, nós também vemos que nesse processo de Jesus anunciar a respeito da chegada do reino de Deus, ele começou a convocar ou a convidar homens e mulheres para que estivessem com ele. De forma tão contundente, Jesus começou a chamar homens, a chamar mulheres para que caminhassem com ele, para que fizessem parte desse grande projeto ou dessa campanha de sabotagem contra o mal. Jesus foi fazendo discípulos. E estes homens e mulheres, como discípulos de Jesus, passaram a segui-lo, passaram a caminhar com Jesus. E faziam isso porque viam em Jesus a autoridade tal que não encontravam em mais ninguém. E por conta disso, eles deixaram absolutamente tudo para trás. Eles deixaram família, eles deixaram suas terras, eles deixaram seus projetos, eles deixaram seus sonhos, eles deixaram suas comunidades para seguir a este que se apresentava a eles como sendo o enviado de Deus. Eles passaram a seguir este homem que se apresentava como sendo o Messias, aquele que traria a redenção a Israel. Então, a partir desse convite, eles foram se desfazendo de absolutamente tudo o que tinham para seguir a Jesus. E diante de tudo isso, e dadas as circunstâncias em que esses homens e mulheres se encontravam, nós lemos e percebemos que o coração deles vibrava de tanta esperança, porque nunca ninguém lhes ofereceu tudo o que Jesus estava oferecendo. O coração deles vibrava de esperança porque estavam diante do Messias. Vibrava de esperança porque estavam diante daquele que os resgataria dos poderios, ou da armadilha, ou do Império Romano. E diante disso eles foram então vivendo a vida a partir de uma nova expectativa. Não só isso, eles foram percebendo, à medida que seguiam a Jesus, que existia alguma coisa singular em Jesus. O jeito que ele toca o leproso, o jeito que ele acolhe a criança, o jeito que ele acolhe a mulher e dá um novo papel social para a mulher é completamente diferente. Nós nunca vimos isso e a vida foi ganhando cores. O coração foi se enchendo de esperança. E, na verdade, a temperatura dessa esperança foi aumentando a cada momento que eles veem Jesus realizando coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Como, por exemplo, eles viram Jesus curando um cego de nascença. Nunca e jamais se viu isso em Israel. Que homem é este que tem tanto poder de curar um homem de nascença? Eles viram Jesus purificar um leproso sem ser contaminado. E isso era extraordinário. Não só isso,
Eles viram Jesus expulsando demônios de homens e mulheres que se encontravam aprisionados por espíritos malignos. Eles viram as tempestades se submetendo à autoridade de Jesus. Quem é este? Eles diziam. Quem é este? Que até os espíritos malignos o obedecem. Quem é este que as tempestades o obedecem? Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro. Depois de 4 dias, Jesus olha para aquela tumba e chama Lázaro. Eles viram isso e, com certeza, a vida deles passou a ganhar um novo sentido. Agora sim, diziam eles, realmente estamos diante do momento em que Deus instaurará o seu reino. Estamos diante do momento em que Deus restaurará o reino de Israel e o seu domínio se estenderá por toda a terra, assim como profetizara Isaías. Mas é claro que o modo como eles compreendiam, ou o modo como eles alimentavam essa esperança, parecia estar um pouquinho equivocada, porque eles esperavam sim o Messias, mas um Messias terreno, um Messias nacionalista, um Messias que estabeleceria o seu reino na terra e com total poder de influência sobre todo o mundo. Essa era a expectativa, era o sonho, era o desejo desses discípulos que seguiam a Jesus. Não obstante, nós vamos lendo os evangelhos, acompanhando a caminhada de Jesus e percebendo que à medida que Jesus se aproxima de Jerusalém, ele vai sinalizando abertamente que o plano redentor de Deus era outro. O modo como Deus traria a redenção para a humanidade era completamente diferente do modo como estes homens e mulheres passaram a sonhar. Seu destino era uma cruz. No entanto, estes homens e mulheres que o seguiam, por causa de tanto sofrimento, de tanta dor, de tantas perdas, eles se recusavam a aceitar esse destino. Mas Jesus continuou dizendo para eles, abertamente, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no 3º dia. Jesus foi sinalizando e falando o seu destino de forma muito aberta. Mas os discípulos e todos aqueles que o seguiam preferiam acreditar que em breve o reino seria estabelecido. Em breve, as forças do mal seriam completamente derrotadas. Em breve, a miséria, a fome, a dor, o sofrimento, o Império Romano, todos os anti-impérios que existiam, seriam uma vez por todas derrotados. Eles preferiam seguir a Jesus, ver todos esses milagres realizados por Jesus e crer que, de fato, o reino seria estabelecido dessa maneira. Chegando em Jerusalém, portanto, eles tiveram uma triste surpresa, porque no lugar de um trono foi erguido uma cruz. No lugar de um trono, uma cruz foi erguida. Estamos na sexta-feira da paixão. Jesus é preso, Jesus é condenado e Jesus é morto. E diante da morte do Messias, eles veem todos os seus sonhos, todas as suas esperanças, todas as suas expectativas serem derrotadas, desabarem. Tudo o que eles haviam sonhado e desejado diante da cruz foi completamente derrotado. Ao olharem para a cruz, nada mais enxergavam senão a desesperança. Ao olharem para a cruz, o coração destes homens e mulheres foi se enchendo, foi mergulhando num abismo profundo, numa tristeza profunda, num desânimo profundo, porque o que está acontecendo não é o que nós esperávamos.
Nós esperávamos algo completamente diferente do que nós estamos vendo. O Messias sendo pendurado no madeiro é a derrota total. Nós sonhávamos com o outro Messias. Eles olham para a cruz e não acreditam. Sexta-feira, passamos para o sábado. O sábado é um dia completamente silencioso. Acredito que nesse sábado, os questionamentos se intensificam ainda mais. As perguntas, os questionamentos, as dúvidas abatem o coração desses discípulos. Será que valeu mesmo a pena termos abandonado absolutamente tudo? As nossas carreiras, os nossos sonhos, as nossas famílias, os nossos projetos, as nossas terras, os nossos gados, as nossas ovelhas, para seguir a este homem que agora está pendurado no madeiro? Será que valeu a pena mesmo termos abandonado absolutamente tudo para confiarmos as nossas vidas inteiramente a Deus? E eles vão se sentindo completamente traídos, decepcionados, desamparados, abatidos. Sábado passa, estamos no domingo. Muita coisa está acontecendo no domingo. E é justamente essa narrativa que nós acabamos de ler. Muita coisa está acontecendo. Mas percebam que esses discípulos que seguiam a caminho de Emaús estavam completamente desolados, estavam completamente abatidos, tristinhos, mergulhados em um grande, profundo desânimo e vivendo uma total desarmonia com os fatos que preferiam continuar com a notícia do Messias Rei que foi morto. Eles preferiam continuar com a notícia a respeito do Messias que foi humilhado, que foi achincalhado, açoitado, cuspido, coroado com espinhos, que foi crucificado, morto e, por fim, fechado no silêncio da sepultura há 3 dias. Essa é a notícia que eles carregam no domingo. É, por assim dizer, uma notícia sem esperança. Estão aqui eles, com esse estado de espírito que os envolvia, seguindo a caminho em direção a Emaús. Nada parecia fazer sentido. Não fazia sentido algum, porque a vida havia sorrido até então para nós, e de um momento para outro, tudo o que nós esperávamos foi jogado para a água abaixo. Não era isso que nós esperávamos. O mundo havia sorrido. Mas agora estamos aqui. O maior sonho das nossas vidas havia sido despedaçado, deixando apenas trauma e o pesar melancólico. É assim que esses discípulos estão vivendo. Eles haviam apostado todas as fichas em Jesus. Haviam apostado absolutamente tudo em Jesus. Tudo. E esperavam que fosse Ele quem traria a redenção a Israel, como diz o versículo 21. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Mas infelizmente nós observamos, nós assistimos, nós vimos com os nossos próprios olhos que ele foi derrotado pelos poderosos. A morte o venceu. E agora não sabemos mais o que fazer. Nós lemos esse texto e, assim como esses discípulos, pelo menos eu acredito que muitos de nós, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, carregamos lembranças sombrias de inúmeras esperanças que foram despedaçadas.
Carregamos em nossos corações inúmeras lembranças de sonhos e projetos que foram despedaçados. A recordação de sonhos perdidos, das esperanças desfeitas e das alegrias que foram pisoteadas, seja lá por quê. E com o coração inundado por um amargo pessimismo, nós passamos a viver numa tremenda descrença. Passamos a acreditar, de fato, que a vida impõe a nós uma inevitável sucessão de decepções e ceticismo. Olhamos para a vida com uma tristeza, olhamos para a vida com um desânimo, nada faz sentido. Façamos nós, então, um breve balanço das inúmeras esperanças que foram frustradas. Inúmeras esperanças que foram frustradas. Pensem, por exemplo, no casamento. A dificuldade enorme que nós temos de manter um diálogo saudável com o nosso cônjuge. Pensem, por exemplo, no casamento. Você sonha com algo, você projeta algo, você espera algo. Mas aí você acorda pela manhã, olha para esse algo e você diz: não é isso que eu sonhava, não é isso que eu esperava. Pensem, por exemplo, nos inúmeros divórcios que nós temos, na tentativa que temos de construir bons laços afetivos e não conseguimos. Nós temos uma amiga que uma vez falou algo que até hoje é tão forte para mim. Ela contava para nós a respeito de uma outra amiga que não era crente. E essa amiga que não era crente dizia que ela não acreditava que o casamento fosse para sempre. Para sempre como uma promessa. Ela acreditava que o casamento é para sempre à medida que nós construímos algo para que seja para sempre. E ela disse assim: eu gostaria de chegar nos 50 e o beijo de 50 não ser forçado. Isso para mim é muito significativo. Porque nós fomos construindo algo ao longo da vida. Fomos construindo algo de tal maneira que quando chegamos na nossa velhice, quantos anos de casado? 50. Tá legal? Mais ou menos. Tá legal? Tá maravilhoso. Porque o que eu construí realmente faz com que esse momento seja prazeroso. Não trocaria absolutamente nada, ou não trocaria ele ou ela por ninguém. Mas são inúmeras decepções que nós vamos encontrar no casamento e vivemos cada manhã com essa sensação ou com esse ruído em nossos ouvidos dizendo: não era isso. Agora que eu serei pai, sou pai, é que eu ainda estou me acostumando com a ideia. Nós, como pais, e eu agora nesse mundo de pais, nós projetamos inúmeras expectativas para com os nossos filhos. Há dias mesmo nós estávamos pensando onde é que ele vai estudar, como é que nós vamos educar. Vale a pena pagar aquele colégio tão caro? Faz sentido? Não faz sentido? E nós vamos construindo em nossos corações muitas expectativas, mas nós sabemos que o caminho que eles percorrem nem sempre vai ao encontro das nossas expectativas. Você queria que seu filho fosse médico, engenheiro. Eu ia falar uma outra coisa, mas não vou falar. Mas o seu filho se torna... E aí você olha para essa situação e diz: não era isso, não. São decepções que nós vamos carregando, vamos levando para nós, nessa caminhada da vida. Pensa, por exemplo, na vida profissional. Nem sempre nós alcançamos o que desejamos.
E lá no fundo, todas as manhãs, uma luz vermelha fica piscando. Não era isso, não era isso. Eu queria mais. Talvez eu queria ganhar muito mais dinheiro do que eu ganho. Eu queria estar muito mais resolvido em termos profissional. E eu vou vivendo essa decepção. Na vida amorosa também. Você sonha com um príncipe encantado. E na manhã você dá o beijo, o príncipe não vira o príncipe. Ou você vai esperando o príncipe não chega. Ou você tenta construir alguma coisa e essa coisa não dá certo. Você vê todas essas esperanças, esses sonhos, essas expectativas sendo derrubadas diante de você. Na vida religiosa não é diferente. Nós temos inúmeras decepções. Decepções com a igreja, que não atendeu às minhas expectativas. Decepções com pastores, por exemplo, eu não gosto de pastor. Eu não disse que eu não gosto do Jean, são duas coisas diferentes. É porque agora tem que interpretar os textos, né? É porque a Selma esses dias disse assim, os pastores nunca nos deixam... Deixa para lá. Mas nós pastores, a gente nunca deixa as pessoas na delas, né? Por exemplo, na quinta-feira agora, vai ter um encontro aqui. É coisa de pastor. Mas claro que eu estou brincando, mas existem inúmeras decepções com lideranças religiosas. Pastores que, por terem tanto poder, fizeram e desfizeram com as nossas vidas. E nós vamos nos construindo a partir de uma lógica completamente diferente daquilo que nós esperávamos. Pior do que decepção com a igreja e com pastores é decepção com Deus. Porque Deus não realizou o que eu achava que Ele deveria realizar. Deus não cumpriu o que eu achava que Ele deveria cumprir. Ele não fez como eu gostaria que Ele fizesse. Decepcionados com Deus. Esses discípulos de Emaús, com certeza, estão completamente decepcionados com Deus também. Agora, olhem para mim um momento. Você sabe que a vida sem esperança é insuportável. Nenhum ser humano consegue viver a vida belamente sem esperança. Porque quando a esperança desaparece por completo das nossas vidas, quando nós não temos mais esperança, apenas a sombra da morte permanece como alternativa. Nós não conseguimos enxergar beleza em absolutamente nada. A vida se torna um caos, uma escuridão profunda que nos impede de enxergar beleza ao nosso redor. Porque a esperança, dizia Anselmo Grün, é o elo que nos permite encarar a vida sob uma perspectiva diferente. Não se trata de mero otimismo ou de expectativas superficiais. Quem tem esperança está imerso em um processo profundo de transformação. Não dá para viver a vida sem esperança. Por isso mesmo, a autêntica esperança não se fixa em eventos específicos que possam ou não ocorrer, que podem ou não acontecer, mas sim na contínua renovação da própria existência e na plenitude da vida como um todo. Deste modo, o fundamento da nossa esperança é extremamente importante. Lembram que fizemos um balanço das esperanças que foram despedaçadas. O fundamento é importante, porque se eu deposito a minha esperança na profissão, se eu deposito a minha esperança no casamento, se eu deposito a minha esperança no filho, se eu deposito a minha esperança na carreira, se eu deposito a minha esperança no dinheiro, eu sei qual será o final de tudo isso.
E esses discípulos a caminho de Emaús, assim como muitos de nós, caminhamos nesse nosso mundo moribundo, quase sem esperança. Muitas vezes a vida parece não fazer tanto sentido como nós gostaríamos que fizesse. Mas a boa notícia que nós lemos nas Sagradas Escrituras é que não existe apenas a sexta-feira. Não existe apenas a sexta-feira. Existe também o domingo. E o próprio Jesus, a fonte da verdadeira esperança, não nos deixa caminhar nesse mundo sem esperança. Não nos deixa caminhar nesse mundo sem rumo. Diz o texto que Ele vem ao nosso encontro. Diz o texto que Ele se aproxima. Ele procura nos entender. Ele nos ouve com muita paciência, permite que falemos, que brademos, que tiremos do coração, que tiremos de dentro aquilo que nos oprime, que nos aprisiona, para então colocar nele o sol nascente do alto, que é o próprio Jesus. Por causa das eternas misericórdias do nosso Senhor, do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. Jesus se aproxima e diz o texto que a luz da esperança invade o coração destes homens. E não se trata de um consolo barato. Não se trata de uma falsa esperança. Pelo contrário, na conversa que Jesus tem com esses discípulos, uma coisa fica muito clara. Primeiro, eles estavam no domingo, não na sexta-feira. A sexta-feira já havia passado. O sábado também. Eles estavam no domingo, mas vivendo no domingo sob a escuridão da sexta-feira. Eles estavam no domingo, mas vivendo a partir de suas falsas ilusões e esperanças. É isso que nós lemos no texto. A orientação ou a notícia que orienta estes homens que estão a caminho de Emaús no domingo é a de que nós esperávamos. Nós tínhamos um sonho, nós tínhamos uma expectativa, nós tínhamos uma esperança. Percebam, está tudo no passado, nada no presente. Eles estão no presente, domingo, mas vivendo com a mentalidade do passado. Nós esperávamos, mas a morte o tragou. Já é o terceiro dia, diz o texto, desde que tudo isso aconteceu, inclusive algumas mulheres nos deram um susto, mas são mulheres, não dá para confiar nas mulheres. Elas disseram que ele ressuscitou, mas são mulheres. A gente não vai confiar nas palavras dessas mulheres. Então nós preferimos abandonar tudo, deixar Jerusalém e ir para o nosso povoado. Agora estamos aqui, desanimados, tristes, vamos voltar para as nossas vidas pacatas, para as nossas vidas sem orientação. Nós não sabemos como é que as coisas vão ser, o que vai acontecer amanhã. Mas no versículo 25, Jesus se aproxima ainda mais e diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Como vocês custam a entender. A última notícia a meu respeito não é sobre morte. A última notícia a meu respeito não é que a morte me tragou. A última notícia a meu respeito não é que o inferno, que os poderosos deste mundo me venceram. Pelo contrário, a última notícia a meu respeito é que eu estou vivo. Essa é a boa notícia e a última notícia. Vocês estão vivendo no domingo, mas sob a escuridão de sexta-feira. Vivendo uma falsa, uma fake news.
Vocês estão atrasados, muita coisa aconteceu. E vocês não conseguem enxergar, vocês interpretaram mal os profetas. Agora estão aqui nesse profundo desânimo, dizendo que a última notícia a meu respeito é que a morte me segurou. Não é verdade. Eu venci a morte. Eu venci. E assim como no começo eu vos chamei para estarem comigo, para serem meus discípulos, agora eu quero também que vocês experimentem a realidade da ressurreição. Agora eu quero que vivam, não sobre a escuridão de sexta-feira, mas eu quero que vocês vivam sob a luz do domingo. Eu quero que essa luz do domingo invada os vossos corações. Então Jesus passa a reconstruir toda a narrativa e faz o que fizera inúmeras vezes. Diz o texto que, ao ser convidado para que ficasse com ele, quando estavam à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram como de fato deveriam sempre ter lhe reconhecido. Sabe que eu gosto muito desse momento. Daria uma outra pregação. A mesa servida pelo nosso Jesus. Gosto muito desse momento porque me remete no livro das origens, Gênesis. Você sabe que em Gênesis foi oferecido também uma refeição. Mas aquela refeição, depois que os nossos ancestrais comeram, o mundo se tornou um caos. O mundo passou a definhar. Entrou tudo de mal que vocês possam imaginar. Entrou o egoísmo, entrou a ganância, entrou a culpa, entrou o medo. Tudo o que vocês possam imaginar. Mas agora está Jesus diante da mesa, servindo uma nova refeição. E diz o texto que os olhos desses homens se abrem para o bem que é Jesus. E eles percebem que a longa tradição de maldição é quebrada, que a morte foi vencida e um novo começo está sendo recriado e implementado por Deus. Estamos diante de um novo momento. Estamos diante de um novo começo. E a partir deste momento, pararam de olhar para si, pararam de olhar para as suas desilusões, pararam de olhar para as suas decepções e olharam para Jesus. E então, ao olharem para Jesus, os seus olhos foram abertos e passaram a viver não mais como filhos de sexta-feira, mas passaram a viver como filhos do domingo, portanto, filhos da ressurreição. Eugene Peterson, ele diz que a ressurreição de Jesus fornece a nós a energia e as condições pelas quais, na presença do Senhor, possamos andar nessa terra dos viventes. Cria e oferece a realidade na qual somos formados como novas criaturas em Cristo por meio do Espírito Santo. O texto diz que depois que os seus olhos foram abertos para a realidade da ressurreição, atenderam o convite de Jesus de viver a vida de forma adequada, de forma sensível, num mundo onde Cristo ressuscitou e está vivo. Diz o texto no versículo 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que com eles estavam reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou. Dali em diante, estes discípulos passaram a ser fermento de esperança no mundo sem esperança. Dali em diante, estes discípulos passaram a ser construtores de esperança. A esperança de bons relacionamentos, a esperança de uma vida em comum,
a esperança da partilha, a esperança da generosidade, do acolhimento, a esperança da beleza, a esperança do cuidado. Sabe por quê? Porque os olhos deles foram abertos e fixados em Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, o modo como nós passamos a viver a vida deveria ser completamente diferente. O modo como nós ressignificamos a nossa existência, o nosso modo de estar no mundo deveria ser completamente diferente. Deveríamos viver os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, a criação dos nossos filhos, o modo como nós lidamos com as nossas finanças, tudo o que nós fazemos no dia a dia, na vida comum, deveria ser diferente. Deveria exalar esperança. Eu não sei qual decepção você carrega em seu coração. Eu não sei. Você deve saber melhor do que eu, e acredito que Deus também sabe. Pode ser que nessa noite você está aqui completamente destroçado, sem saber qual o caminho deve percorrer. Pode ser que nessa noite você olha para tudo o que você tentou construir e tendo percebido que nada deu certo, você olha para a sua vida no presente e diz: eu sou um nada. Mas a boa notícia é que não existe apenas a sexta-feira. A boa notícia é que existe o domingo também. E no domingo nós temos a última palavra, que será última sempre. E essa última palavra é que Jesus ressuscitou. E nós somos convidados a viver nesse mundo onde Cristo ressuscitou. Nós somos convidados a experimentar da doçura da ressurreição. E viver a vida via ressurreição é viver a vida de forma completamente diferente. Eu te convido, assim como estes homens em Emaús, eu te convido a se colocar em pé e vamos orar juntos. E eu gostaria que você, nesse exato momento, olhasse para dentro do seu coração. Talvez fazer um balanço de vez em quando a respeito das esperanças que foram destroçadas em nós é importante, para podermos encontrar a luz, a verdadeira luz, a luz da esperança. Nessa noite eu te convido a se assentar na mesa com Jesus e a receber ou a desfrutar dessa refeição que Ele nos oferece, que é a sua própria vida. Eu te convido a se assentar na mesa com Jesus para receber essa refeição da restauração, essa refeição da bondade. Eu te convido a se assentar na mesa com Jesus para experimentares a vida que se vive a partir da ressurreição. E sabe que viver a vida a partir da ressurreição é também ter coragem. É você dizer para você mesmo: não pode continuar assim. Tem que ter um outro jeito de se fazer isso daqui. Tem que ter um outro jeito de se construir relacionamentos. Tem que ter um outro jeito de eu construir a minha relação com meu marido, com meu esposo. Tem que ter um outro jeito de eu construir a minha relação com os meus filhos. Tem que ter um outro jeito de eu lidar com as minhas finanças, com o meu dinheiro. Tem que ter um outro jeito de eu me relacionar com o meu próximo, com os meus irmãos na igreja. Tem que ter um outro jeito, porque agora eu não vivo mais sob a escuridão de sexta-feira. Agora eu vivo a partir da luz de domingo. E essa luz é o Cristo ressurreto que habita em cada um de nós.